estão vindo pela primeira vez, sintam-se todos abraçados. Uma pequena mensagem do livro Convites de Sheila pelo Espírito Sheila, de Clayton Levine. 3 atitudes. Se te encontras em tratamento espiritual na casa espírita, há 3 atitudes que podem ajudar. Tenta situar o pensamento nas faixas de equilíbrio mental. Ninguém deixa as zonas da sombra sem esforço próprio na conquista da luz. Dedica alguns instantes diários à prece e à reflexão, a fim de favoreceres o teu mundo interior. Buscas sair das emoções negativas. O pranto que desabafa é justo, mas cultivar a mágoa indefinidamente é inútil. Destina alguns momentos à leitura edificante ou ao diálogo esclarecedor, a fim de te fortaleceres por dentro. Procura, na medida do possível, dedicar-lhes a alguma ação no campo do bem. O auxílio aos mais necessitados coloca em movimento as forças do espírito que desenvolvem resistências morais. Simples gesto de amor pode consolar ou ajudar inúmeros corações. Por certo, a casa espírita trabalhará para que recobres o equilíbrio. Não te esqueças, porém, de realizares o que podes e deves em favor da própria felicidade. Que assim seja. Uma boa palestra a todos. Uma boa noite a todos, queridas irmãs, irmãos, sejam todos bem-vindos em mais esse encontro fraterno. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam aqui abraçados por todos nós, encarnados e pelos nossos amigos espirituais, as forças do bem que nos assistem, que nos recebem carinhosamente nesses encontros que nós temos aqui semanalmente. Para iniciarmos a atividade de divulgação da doutrina, vamos nos aconchegar em torno da prece, acerenando nossos pensamentos, adentrando em nosso quarto íntimo, para conversarmos com Deus, agradecer por este momento que é concedido a nós de aqui estarmos. Agradecemos a Deus por tudo quanto tem acontecido em nossa existência, pelas bênçãos a nós destinadas, pelas forças, pelo amparo, por tudo, Senhor, a nossa gratidão profunda pelo dom da vida. Que possamos neste encontro nos fortalecermos através das orientações dos Espíritos. Que possamos ampliar nosso entendimento das leis que regem as nossas vidas. Abençoa-nos, Pai, o nosso propósito de aqui estarmos. Que este conforto espiritual promova em nossa intimidade o sentimento de felicidade. É com profunda gratidão e com humildade que nós pedimos a permissão aos bons espíritos, ao mentor espiritual dessa casa, para iniciarmos a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja, graças a Deus. E conosco nós temos a visita amiga sempre do nosso irmão Alcemir de Bona, trabalhador ali do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. Alcemir
sempre está presente conosco nas várias atividades do movimento espírita, da União Regional Espírita, e hoje ele, carinhosamente aceitando nosso convite, vem até nós para esse trabalho lindo de divulgação da doutrina. Seja muito bem-vindo. Propomos para a noite é um tema que nós estamos até trabalhando em algumas casas do Espírito Emmanuel, e o título é Guardemos o Coração. Então nós vamos falar hoje da questão do sentimento, porque quando se fala em coração, do sentir, a sua pregação, a sua missão, e ele estava em Jerusalém, Jesus. Nas adjacências do templo de Jerusalém, ali próximo do pátio, aquela entrada do templo, onde muitas pessoas se reuniam, ficavam conversando, e próximo a Jesus estava um grupo de sacerdotes ali ociosos, conversando entre si, e aquela figura do Nazareno chama a atenção do grupo de sacerdotes. Alguma coisa, que hoje a gente sabe por quê, chamou a atenção daquele grupo, e um deles, de nome Hanan, sai do grupinho e vai até Jesus. Percebendo algo de diferente, talvez, naquele Galileu, e pergunta a ele: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E essa resposta surpreende o sacerdote. Fundação do reino de Deus, que pensas tu venha ser isso? E o mestre responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina no coração dos homens. Reino de Deus e obra divina no coração dos homens. A conversa vai acontecendo e Hanan pergunta, Jesus responde. Hanan se surpreende com as respostas sábias do mestre, ao ponto de ir se irritando, porque na convicção deles, dos sacerdotes, o que poderia vir de um nazareno nascido lá na Galileia? E ao ponto que o sacerdote sai, vira as costas, um pouco irritado. Mas nós queremos focar justamente nesses primeiros diálogos. Venho a Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Que pensas tu venha ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. E é aqui que nós temos que focar. Porque ele veio no sentido de trazer um novo reino na terra, mas dentro dos corações. Esse reino é a obra divina no coração dos homens, a ser construído porta dentro dos nossos corações. Coisa que a maioria da humanidade ainda não compreendeu. Porque a ideia da vinda de um rei na época pelos judeus, porque os profetas assim profetizaram que estava para vir um rei, queria reinar. Mas qual era a ideia do povo judeu? Que esse rei iria ser o rei deles, iria destruir o exército romano, libertá-los daquela política opressora e reinar dentro da concepção deles, num trono de pedra, como era comum nos reinados da época. Essa era a ideia do reino. Mas a verdadeira essência desse reinado, como o mestre já relata aí, e nós vamos ver toda a sua pregação nos evangelhos,
ele está justamente direcionado à construção de algo superior, algo de Deus, algo divino, só que dentro de cada um de nós. E às vezes nós vamos ver repetidas situações de pessoas ligadas à fé, sempre rogando que esse reino venha, que esse reino surja de algum lugar, aguardando a chegada desse reino, para que nós possamos sermos felizes. Só que todas as direções dos ensinamentos do Mestre, ele se reporta a isso. Tanto é que um dos fariseus, num dos episódios desses encontros de Jesus, pergunta: Mestre, quando virá o reino de Deus? E ele diz: o reino de Deus não virá de forma exterior. Mais uma vez, aí isso está no Evangelho, bem claro, o reino de Deus não virá de forma exterior. Quando vos disser que o reino de Deus está aqui ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Olha só, é aqui dentro, é dentro de cada um de nós que esse reino tem que ser construído. E nós vamos ver que a maioria ainda não compreendeu isso. Nós buscamos ainda a felicidade fora, as conquistas sempre externas. Esse foi sempre o movimento das pessoas do mundo. Mas ele veio para mostrar que o verdadeiro reino, o caminho da paz, da harmonia, da verdadeira vida está no aprimoramento íntimo, na nossa transformação moral, na nossa ligação com as leis de Deus, na nossa harmonia com tudo aquilo que movimenta o universo de forma harmônica. É aí o ponto. E é justamente isso que Emmanuel vai trazer aqui nesse capítulo 29, intitulado Guardemos o Coração. Vamos trabalhar um pouquinho esse título. O que significaria Guardemos o Coração aqui no entendimento de Emmanuel? E ele vai dizer que muitos ainda entendem que guardar o coração seria se afastar das problemáticas do mundo, dos desafios do mundo, das dores do mundo, do contato, do convívio social que realmente nos traz desafios constantes, porque viver em sociedade é justamente desafiador e nós passamos por momentos aflitivos diante dessas lutas diárias. Mas não é isso que Emmanuel se refere. Ele vai dizer que guardar o coração é buscarmos o provisionamento de recursos espirituais, o entendimento da lei, o entendimento de como nós devemos nos fortalecer espiritualmente, o caminho para essas conquistas de valores internos, para que possamos sim, nos enfrentamentos do dia a dia, nós que vivemos no mundo de provas e expiações, sabermos lidar com os reveses, sabermos lidar com as mais variadas situações desafiadoras que a vida nos oferece. Isso é guardar o coração, é nos aprisionarmos dos recursos íntimos, internos, a fortaleza espiritual necessária para que diante das dificuldades nós possamos permanecer firmes, esperançosos, de pé, enfrentar os desafios, sabendo que Deus nunca nos coloca fardos pesados acima das nossas próprias forças de suportarmos. Então é buscarmos esses recursos. E Jesus nos traz no seu Evangelho, nós vamos ver ainda muito pouco conhecido,
por nós, entendido e compreendido, o caminho de acesso a essa fortaleza tão necessária para todos nós. É a Ele que temos que recorrer. Mas muitos procuram alcançar segurança, fortaleza em lugares que não são verdadeiros. O próprio Mestre fala, o próprio Jesus fala que devemos construir a nossa casa em base sólida, em cima das rochas, para que quando advêm os ventos, as tempestades, nós possamos estarmos protegidos e não construí-la em areia movediça, porque ela rui as primeiras intempéries. Então é ali, justamente, no Evangelho, nós temos uma passagem evangélica que Jesus e os apóstolos fazem a travessia do mar de Genezaré, o mar da Galileia, e quando eles estão na metade da viagem, surge uma tempestade. Ali estão os apóstolos, e Jesus estava na popa do barco, sentado, dormindo, adormecido. E os apóstolos se apavoram. Os ventos, as ondas, e Pedro, desesperado, recorre a Jesus, vai até ele, acorda e diz: Mestre, uma tempestade, vamos afundar. Jesus se levanta, nós sabemos dessa passagem, né? Acalma os ventos, o mar se acalma. E o sentido espiritual, um deles que a gente pode tirar daí, é justamente isso para as nossas vidas, porque quando nós, diante da travessia que é a vida terrena, porque a vida terrena é uma travessia, nós iniciamos no berço e terminamos essa travessia no túmulo e retornamos ao mundo espiritual. Diante da travessia, quantas tempestades nós já não enfrentamos ou vamos enfrentar? E aí que está, se possuirmos o coração fortalecido com o Evangelho, nós poderemos recorrer a Jesus, como fez Pedro. É muito importante termos Jesus no barco. E é o que não acontece com a maioria das pessoas, que diante das dificuldades que surgem inesperadamente, não tem a quem recorrer, porque não trouxeram o coração guardado, fortalecido com os recursos espirituais necessários para lhe dar fortaleza, esperança de enfrentar o desafio que surge em nossas vidas. E é no Evangelho que nós vamos encontrar isso. O Espiritismo, gente, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que mais tarde Ele nos prometeu, enviaria um outro Consolador, que iria relembrar tudo o que Ele tinha ensinado. É o Evangelho, que foi totalmente distorcido, moldado aos interesses do homem, dificultando o seu entendimento, mostrando aos homens que o Evangelho passou a ser coisa daqueles que pregam o Evangelho, dos pastores, dos padres. Mas o Espiritismo traz de volta essa certeza de que o Evangelho é essa fortaleza, através dele é a fonte, é o manancial de luz, de recursos espirituais que nós podemos trazê-lo para cá, para dentro, estudando, buscando. Então o Espiritismo é o Consolador prometido, traz o Evangelho de volta na sua essência e muitas outras informações, como o Mestre nos prometeu. Hoje, nas condições que temos de aprender um pouco mais, de adentrar ainda mais o conhecimento, os novos conhecimentos que surgem, reencarnação,
o mundo espiritual que é tão detalhado pelo Espiritismo, Deus, né? A comunicabilidade que existe entre os dois planos, enfim. E nós conseguimos isso hoje nos centros espíritas através do estudo. Nós nos fortalecemos espiritualmente, definitivamente, para podermos, enfim, adquirirmos essa fortaleza espiritual, termos o coração guardado. E aí, Emmanuel vai buscar em Timóteo, numa das cartas, aliás, não é Timóteo, não é Tiago, um trechinho que também a gente vai refletir sobre ele. Então ele traz, guardemos o coração depois. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que vinha a ser coração dobre? É aquele homem que ainda não se definiu que rumo seguir. Ele está aqui encarnado e não sabe ainda qual o caminho que ele deve seguir. Uma hora ele vai para um lado, daqui a pouco ele vai para outro lado. Ele constrói um projeto, inicia esse projeto. Daqui a pouco ele abandona o projeto e no meio do caminho andar e segue outro caminho. É isso que Tiago está se referindo. O homem de coração dobre, ele é inconstante. Ele não sabe para onde vai. Isso é muito ruim, nós não sabemos para onde nós queremos ir. E a humanidade está cheia dessas pessoas que não conseguem se definir, não se entende, não se compreende. Olha como o Espiritismo nos reposiciona, porque a gente passa a entender quem somos em primeiro lugar. Somos espíritos. De onde viemos? Viemos do mundo espiritual, nós não somos daqui. Aqui estamos. O porquê que aqui estamos? Qual é a finalidade da vida, da existência? Afinal de contas, por que nós temos que enfrentar todos esses desafios e depois partir? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? A ideia do mundo espiritual, da continuidade, a ideia de uma anterioridade do nosso espírito, isso é fundamental, de que nós somos hoje o produto de tudo aquilo que nós adquirimos ao longo das nossas encarnações. Isso é importante para que a gente possa se definir, saber que rumo nós deveremos tomar, para que nós possamos sermos criaturas constantes. Isso é uma conquista fundamental e não inconstantes, onde você começa um projeto e abandona, porque você não sabe para que lado seguir. Quando nós não tínhamos os motores que moviam os barcos, utilizavam-se as velas. Você saía de um porto, o navegador direcionava ou reposicionava as velas de acordo com o vento, e o barco ia em direção ao ponto que o navegador gostaria de atracar. É uma linha. Só que quando, durante a viagem, os ventos mudam, as velas têm que serem reposicionadas. Mesmo que os ventos soprem contra, o barco continuará seguindo adiante. Termos essa constância, sabermos que direção nós queremos seguir, não importando as dificuldades do caminho, se os ventos sopram para lá ou para cá, nós continuaremos firmes, sabendo o rumo que nós queremos seguir e o ponto que nós queremos chegar. Mais uma vez, a gente força isso aqui. A maioria da humanidade muitas vezes navega em círculo,
Uma hora para um lado, outra hora para o outro. Como diz Jesus, não se serve a dois senhores, ou você serve a um ou ao outro, ou ao bem ou ao mal. Muitas vezes nós nos encaminhamos para uma vida de inutilidades, de atitudes totalmente contrárias à lei, que é o mal. Ora nós pendemos para o bem. Ou seja, às vezes a encarnação passa e nós não saímos do lugar. Então essa advertência de Tiago, há 2000 anos atrás, já tinham pessoas assim, né? Porque ele adverte. E nós temos que nos autoanalisar. Como é que nós estamos? Porque se possuímos esse coração dobre, nós seremos inconstantes em todos os nossos caminhos. Mas olha analisamos um ponto fundamental aqui. Quando nós nos encontramos diante desse entendimento da vida, das leis, e hoje o Espiritismo trata isso com muita propriedade. O Espiritismo é uma escola das almas, do Espírito. Nós aprendemos tudo o que aprendemos aqui no mundo espiritual, né? E aqui nós reforçamos. Mas quando nós temos essa certeza, nós vamos alcançar um ponto fundamental. Nós vamos focar aí sim num caminho. Ou seja, quando nós temos clareza daquilo que queremos, dos propósitos, de qual direção nós vamos seguir, nós, como consequências, vamos focar num ponto fundamental que é onde tudo começa, que é no sentimento. Mais uma vez, a gente chama atenção agora para o sentimento, para o coração. É aqui. Porque aqui é onde tudo começa. E é daqui que surgem as consequências dos nossos pensamentos, dos nossos atos e de tudo aquilo que vai acontecer daí adiante. Nós voltamos novamente aqui ao primeiro parágrafo de Emmanuel, neste capítulo, onde ele vai dizer o seguinte: urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Olha o que significa isso que Emmanuel está dizendo. Urge, é necessário nós reconhecermos, é urgente nós reconhecermos, podemos dizer assim, que é justamente no sentimento que reside o controle da vida. Olha só, tudo é controlado por esse manancial que está aqui dentro. E cada um de nós está num degrau de evolução. Nós falamos aqui das nossas vidas anteriores, da nossa anterioridade, as nossas conquistas de lá. Hoje, nós somos o resultado disso. Aqui está uma forma de ser individual, cada um tem a sua construção. Cada um é responsável hoje por aquilo que construiu, está num determinado nível de evolução. E aí nós vamos encontrar no livro também Pensamento e Vida, de Emmanuel, também a psicografia do Chico, onde ele vai ali explicar que tudo começa aqui, no campo do sentimento. Nós sentimos, consequentemente pensamos, consequentemente agimos. E dessa ação resulta as consequências dos nossos atos. Mas tudo origina aqui. E nós podemos nos autoanalisar diante, por exemplo, de uma pessoa que nos ofende. Qual é a nossa reação? Porque a nossa reação vai seguir numa consequência daquilo que nós detemos aqui dentro.
Então, se alguém nos ofende, nós temos o coração guardado, um potencial já de conquistas espirituais, conhecimento do Evangelho, já refletido sobre essas questões, esses ensinamentos, e o desejo de colocá-lo em prática. Diante de uma ofensa, nós podemos sentir piedade daquela pessoa, compaixão. Ela pode estar num grau de evolução inferior, ela pode não ter tido um dia, uma semana boa, teve problemas, está com problemas. E o meu sentimento gera pensamentos de piedade, de compaixão. E, consequentemente, eu posso ter pensamentos até de caridade com aquela pessoa. Posso fazer uma prece e a consequência disso vai ser boa. Porque eu não vou aceitar a ofensa dela. Isso não vai me rebaixar, isso não vai me fazer com que eu mude a minha vibração para baixo, mexa com a minha sensibilidade, sinta aquelas energias tóxicas. Essas consequências não vão acontecer. Agora, dependendo, só deixa eu tomar uma aguinha. Dependendo de como eu recebo essa ofensa, eu já posso sentir aqui uma revolta. É um manancial, é o sentimento. Aqui está o controle da vida. E essa revolta minha, eu posso externar em tentar devolver isso. E já surge no meu pensamento como eu vou fazer isso. Pode ser através de uma ofensa verbal, onde já vai se criar um clima ruim. Pode ser verbal associado a uma agressão física, usando o próprio corpo. Pode ser verbal associado a uma agressão física com a utilização de uma arma, e geram as consequências disso. Às vezes o comprometimento de uma encarnação, crimes perante a lei humana, crimes e consequências futuras de longas encarnações, através de ações que poderiam ser evitadas. Então, por isso, Emmanuel relata que o sentimento, ele é o controle da nossa vida. Ele precisa ser o foco do nosso trabalho. Nós precisamos nos preocupar com a forma com que nós sentimos. Nós vamos encontrar no livro Renúncia, também de Emmanuel, ali tem um espírito Alcione que vai dizer assim, que o Evangelho, ele deve ser conhecido no intelecto, meditado, você tem que meditar sobre as mensagens do Evangelho, sentido é trazê-lo aqui para dentro, para gerar transformações íntimas no campo do manancial que nós vamos construindo e, consequentemente, vivido. Então, o Evangelho tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Olha só. Por isso, o foco tem que ser aqui. E a maioria não entendeu isso ainda. Imaginamos aqui o Rio Tubarão, poluído. Cria-se uma comissão para despoluir o rio. E nós vamos focar, que essa comissão vai dizer, não, nós vamos limpar aqui, no Tubarão, essas águas que estão passando aqui. O problema é que se essa poluição vier lá da nascente, não do Miller, aquela região toda lá, não vai adiantar nós focarmos e investirmos aqui. Nós temos que agir lá no manancial, porque lá está o problema. Resolvendo o problema lá, o rio vai se tornar límpido. E é assim que nós temos que também pensar com relação a isso. Não adianta querer mudar o pensamento se o nosso coração está cheio de problemas. Naquela conversa
entre os escribas com os sacerdotes de Jesus, falando que por que o mestre, vocês e o mestre de vocês não lavam as mãos antes das refeições? Porque era uma tradição, né? Descumprindo a tradição dos antigos. E Jesus depois reúne os apóstolos e diz assim: não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que contamina o homem é o que está no coração, porque é de dentro que partem os assassinos, as maledicências, os falsos testemunhos. E aí ele vai dando uma relação de imperfeições, justamente já trabalhando essa questão, focando no principal. Não adianta limpar o prato, né, o exterior, se você não limpa o interior, o mestre replica. Então olha a importância de nós trabalharmos essas questões, de nós entendermos que não adianta nós começarmos a trabalhar no pensamento, mudar o nosso pensamento, porque o pensamento não é consequência do sentimento. Então o ponto principal é nós nos autoanalisarmos. Como é que nós estamos reagindo diante das adversidades, diante da agressão de alguém, nas mais variadas situações em que nós enfrentamos? Como é que está o nosso manancial interno? A partir do momento em que nós passamos a sublimar esse sentimento, a aperfeiçoar, a educar o sentimento, transformando-os em virtudes, nós entramos num outro campo, né, que é o campo da sublimação, é o campo da sabedoria, onde você associa o intelecto com o coração. Não dá para separar os dois. Às vezes, o evangelho só no intelecto, você cria fanáticos que querem usar o orgulho por conhecerem o evangelho, pregar o evangelho, mas não conseguem trabalhar dentro de si. Então, o importante é isso, é fundamental para a nossa vida. E aí nós chamamos mais uma vez a atenção, já estamos caminhando para o final, de mais um parágrafo aqui que Emmanuel vai trazer, que eu acho isso aqui fundamental. Ele vai dizer o seguinte: que o sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Vamos entender isso. O sentimento é o santuário da criatura. Não adianta nós construirmos santuários fora de nós, porque o que está fora não repercute no que está aqui dentro. Não adianta nós fazermos uma capela, um santuário, um altar na nossa casa, no quintal da nossa casa. Nós já construímos muitos santuários fora ao longo das nossas existências. O santuário está aqui dentro. Então, o sentimento é o santuário da criatura. Temos que construir luz aqui dentro, porque ele diz assim, ó, sem luz aí dentro é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Está dizendo que se nós não trabalharmos aqui, não construirmos luz aqui dentro, nós não conseguimos absorver os recursos espirituais que Deus derrama sobre nós. E ele coloca essa palavra aqui, ó, incessantemente. Isso quer dizer que 24 horas por dia nós estamos sendo banhados de bênçãos, de recursos espirituais, de luz, para nos ajudar a construir o sentimento aqui dentro. Só que sem isso aqui, é como se nós colocássemos um grande funil com a cabeça para baixo, onde tudo vem e
nós não conseguimos absorver nada. A partir do momento que nós começamos a trabalhar o sentimento, nós vamos virando funil. E esses recursos divinos, eles se projetam sobre nós. Nós conseguimos absorvê-los de forma constante. Às vezes nós pedimos tanto, que Deus derrame as suas bênçãos sobre nós. Ele poderia dizer assim, mas eu faço isso 24 horas por dia. Você recebe as bênçãos direto, cada minuto, cada segundo. É você que não se coloca na sintonia para receber, porque você continua guardando orgulho, ódio, ressentimento, mágoa, egoísmo, tudo aí dentro. Você se protege e não recebe os recursos. E para terminar, a gente se reporta a Mateus, no capítulo 25, 29, que ele diz assim, naquele tempo, que todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. A gente olha isso aí, parece um contrassenso, Meu Deus, isso quer dizer que aquele que tem vai receber mais ainda e vai ficar na abundância, e o que não tem, o que pouco que ele tem, já vai será tirado. Olha aqui. Mas é justamente isso. Aquele que começa a ter luz dentro de si, abre-se para os recursos espirituais. Começa a ter sintonia com os bons espíritos. Os nossos anjos de guarda, os espíritos amigos começam a acessar o nosso pensamento. Nós saímos do corpo durante o sono. Vamos para lugares bons, porque nós estamos em sintonia para isso. Vamos estar com bons espíritos para nos aconselhar até das questões da nossa vida, do dia a dia. Vamos nos encharcar de energias positivas. Vamos estar em sintonia com a espiritualidade maior. Vamos receber cada vez mais. Se já temos, vamos construir melhor ainda esse manancial. Vamos aprimorar, ampliar esse manancial de luz que está dentro de nós. É assim que os espíritos superiores começam a ter acesso a todos os lugares maravilhosos, a ser felizes. É por isso. Porque aquele que não tem luz aqui dentro, ele não tem acesso a nada disso. Qual é a sintonia que ele vai ter? Se eu tenho ódio, mágoa, rancor e tudo mais, busco os vícios do mundo, só penso nas questões materiais, o espiritual está longe de mim. O que é que acontece? Qual é a minha sintonia? Com os maus espíritos, os espíritos imperfeitos, os espíritos viciosos, que vão ter acesso ao meu pensamento e vão me levar cada vez mais para baixo. Durante o sono, para onde é que eu vou? Qual é a minha sintonia? Vou para junto dos espíritos maus, imperfeitos, energia tóxica. Chego de manhã encharcado de energia tóxica. E é assim que funciona a lei. Então, a construção do reino divino está dentro do nosso coração. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Fundação do reino de Deus. Que pensas pensas tu venha ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra, construção. Nós precisamos construir. Essa construção ninguém vai fará por nós. Cada um constrói a sua parte. Por isso, a cada um segundo as suas obras. Obrigado pela paciência. Que Deus sempre nos abençoe. Vamos mais uma vez, finalizando esse nosso encontro, nos envolvermos em torno da prece.
buscando a figura incomparável de Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, o Rei Solar, embaixador da paz, o Príncipe do amor, Jesus, querido amigo, para que possa estar conosco todos os dias das nossas vidas. Possamos convidá-lo para ir ao nosso santuário das almas, o nosso lar, para que Jesus aí adentre conosco, para que brote em nós, com a sua presença, o sentimento divino do amor, para que nesse local, no reduto familiar, possamos, Mestre, sermos melhores cristãos. Com a tua presença, desenvolvermos a humildade, a compaixão, a união, a paz, a compreensão daqueles que convivem conosco para as necessidades evolutivas de cada um de nós. Que a tua presença, Senhor, ilumine cada coração, cada pensamento, para que a tua mensagem, a árvore frondosa do Evangelho, seja cultivada no canteiro de cada um. E tu, Mestre, o jardineiro divino, que cultiva as nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos, possamos te sentir tão perto de nós, nos fortalecendo, nos dando a mão, para que possamos passar na travessia existencial com as tuas marcas e deixando luminosas pegadas para tantos outros que caminham conosco no roteiro divino rumo à construção da obra maior, o reino de Deus em nossos corações. Pai nosso que estás nos céus em toda parte, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa, por caridade, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes cair nas tentações do mundo. Livra-nos, Senhor, todos os males, e que vosso reino, poder e a glória para todo sempre. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga que aqui se faz presente. Humildemente, pedimos a permissão para finalizarmos este encontro com Jesus na noite de hoje, dizendo que